Já sabíamos que o código era baseado em tripletos e que as ligações entre DNA e proteína eram medidas pelo RNA, mas ainda não havíamos decifrado o código. Qual par de aminoácidos é especificado por um trecho de DNA cuja sequência seja, digamos, ATA, TAT ou GGT, CAT? O primeiro vislumbre da solução surgiu numa palestra dada por Marshall Nirenberg, no Congresso Internacional de Bioquímica em Moscou, em 1961. Ao saber da descoberta do RNA mensageiro, Nirenberg, que trabalhava no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ficou curioso em saber se RNA sintetizado in vitro funcionaria tão bem na síntese proteica de sistemas acelulares quanto a forma mensageira natural do ácido ribonucleico. Para descobrir, usou RNA preparado de acordo com os procedimentos criados 6 anos antes na New York University pela bioquímica francesa Marianne Grunberg-Managot. Ela descobrira uma enzima específica do RNA capaz de produzir fieiras como AAAA ou GGGG. E, como uma das diferenças fundamentais entre o RNA e o DNA é o fato de o primeiro possuir uracila, U, em vez de tinina, T, a mesma enzima também podia produzir fieiras de US, UUUU, ou poli-U. Jargão bioquímico. Foi um poli-U que Nirenberg e o seu colaborador alemão, Heinrich, adicionaram a um sistema acelular em 22 de maio de 1961. O resultado foi espantoso. Os ribossomos começaram a produzir uma proteína simples formada por uma fieira de um único aminoácido, fenilalanina. Ou seja, eles haviam descoberto que o poli-U codifica a polifenilanina. Consequentemente, uma das palavras de 3 letras pelas quais o código genético especifica a fenilalanina tinha de ser UUU. O Congresso Internacional de Bioquímica de 1961 reuniu todos os principais protagonistas da biologia molecular. Nirenberg, que na época era um jovem cientista totalmente desconhecido, estava programado para falar por apenas 10 minutos. Quase ninguém assistiu à sua palestra. Eu mesmo não estava presente, mas, quando a notícia da sua bomba começou a circular, Crick rapidamente o incluiu numa sessão posterior, para que ele pudesse fazer seu anúncio a uma plateia lotada e, agora, cheia de expectativa. Foi um momento extraordinário. Um jovem humilde e discreto, quase anônimo, discursando perante todo o quem é quem da biologia molecular e mostrando o caminho para decifrarmos o código genético completo. Em termos práticos, Nirenberg e Matayer haviam resolvido apenas 1/64 do problema. Tudo o que agora sabíamos é que o UUU codifica a fenilalanina. Restavam ainda 63 outros tripletos de 3 letras, códon, a descobrir. Nos anos seguintes, houve um frenesi de pesquisas tentando descobrir quais aminoácidos os outros códons representavam. O mais difícil era sintetizar as diversas permutações de RNA. A produção do poli-U era relativamente simples, mas o que dizer do AGG? Muita massa cinzenta química foi dedicada a resolver estes problemas. E ninguém se esforçou mais do que Gobink Khorana, da Universidade de Wisconsin. Até que, em 1966, já se havia estabelecido o que cada um dos 64 códons especifica, ou seja, o código genético propriamente dito. Khorana e Nirenberg receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, em 1968. Juntemos agora todas as partes dessa história para ver como uma proteína específica, a hemoglobina, é produzida. Os glóbulos vermelhos do sangue, hemácias, são especializados no transporte de oxigênio.
Para tanto, usam hemoglobina para levar oxigênio dos pulmões aos órgãos e tecidos. As hemácias são produzidas na medula óssea, por células-tronco. Cerca de 2,5 milhões são criadas por segundo. Quando surge a necessidade de produzir hemoglobina, o segmento pertinente do DNA da medula óssea, o gene da hemoglobina, abre-se como um zíper, da mesma maneira que o DNA se abre ao replicar. Mas, dessa vez, em vez de ambas as fitas serem copiadas, somente uma é transcrita, para usar o termo técnico. E, em vez de uma nova fita de DNA, o produto criado com a ajuda da enzima RNA polimerase é uma nova fita única de RNA mensageiro, e corresponde ao gene da hemoglobina. E o DNA, do qual o RNA proveio, se fecha como um zíper novamente. O RNA mensageiro é transportado para fora do núcleo, até um ribossomo, composto também de RNA e de proteínas, onde as informações são contidas na sequência do RNA mensageiro e serão usadas para gerar uma nova molécula de proteína. Esse processo é conhecido como tradução. Os aminoácidos chegam ao sítio anexados ao RNA transportador. Numa extremidade do RNA transportador está um tripleto específico, no caso do diagrama CAA, que reconhece o tripleto oposto correspondente no RNA mensageiro, GUU. Na outra extremidade, o RNA transportador arrasta consigo seu aminoácido equivalente, no caso, valina. No tripleto seguinte do RNA mensageiro, temos um RNA transportador de lisina, pois a sequência do DNA é TTC, que especifica a lisina. Resta agora apenas efetuar uma colagem bioquímica dos dois aminoácidos. Fazendo isso 100 vezes, teremos uma cadeia de proteínas com 100 aminoácidos de comprimento, cuja ordem terá sido especificada pela ordem dos AS, TS, G e CS no DNA, a partir dos quais o RNA mensageiro foi criado. Os dois tipos de cadeias de hemoglobina têm 141 e 146 aminoácidos de comprimento. Mas as proteínas são mais do que meras cadeias lineares de aminoácidos. Uma vez formada a cadeia, as proteínas se desdobram em configurações complexas, às vezes por si próprias, às vezes ajudadas por moléculas auxiliadoras. Somente quando assumem essa configuração é que elas se tornam biologicamente ativas. No caso da hemoglobina, são necessárias 4 cadeias, 2 de um tipo e 2 de um tipo ligeiramente diferente, antes que a molécula esteja pronta para o trabalho. E inserida no centro de cada cadeia retorcida está a chave do transporte de oxigênio, um átomo de ferro. É possível usar os recursos atuais da biologia molecular para voltar no tempo e reconsiderar alguns exemplos clássicos dos primórdios da genética. Para Mendel, era um mecanismo misterioso que fazia com que algumas ervilhas fossem enrugadas e outras lisas. Essas características apenas obedeciam às leis da hereditariedade que ele elaborara. Hoje, porém, compreendemos a diferença com um detalhamento molecular. Em 1990, cientistas na Inglaterra descobriram que as ervilhas enrugadas carecem de uma enzima que atua no processamento do amido, o carboidrato armazenado nas sementes. O que acontece é que, nas plantas rugosas, o gene dessa enzima não é atuante, devido a uma mutação, nesse caso, a intrusão de DNA irrelevante no meio do gene. Como consequência da mutação, as ervilhas rugosas contêm menos amido e mais açúcar e, portanto, tendem a perder mais água durante o amadurecimento. Mas o envoltório externo da semente da ervilha não encolhe, mesmo com a água escapando, e o volume da ervilha diminuindo. Isso resulta na sua rugosidade característica. O conteúdo interno é insuficiente para preencher todo o envoltório. A alcapitonúria, estudada por Archibald Gerald, também ingressou na era molecular.
Em 1995, cientistas espanhóis que estudavam fungos descobriram um gene mutante que provocava a acumulação da mesma substância observada por Garwood na urina dos alcaptonúricos. Normalmente, esse gene produz uma enzima que é um componente básico de muitos sistemas vivos e que está presente nos seres humanos. Comparando-se a sequência do gene fúngico com sequências humanas, foi possível encontrar o gene humano que codifica uma enzima chamada ácido homogentísico oxidase. O passo seguinte foi comparar esse gene em indivíduos normais e em pacientes alcaptonúricos. E eis que, nos alcaptonúricos, o gene é não atuante, devido a uma mutação no único par de bases. O erro inato no metabolismo, mencionado por Garwood, é causado por uma diferença mais do que singela na sequência do DNA.